Ele foi com os seus colaboradores, Silas ou Silvano e Timóteo, mas depois, devido à perseguição, teve que sair apressadamente por causa dos judeus que levantaram problemas, e Paulo teve que deixar a igreja, ainda muito jovem, com poucos meses, e por isso ele escreve depois, passado algum tempo, esta carta, no sentido de fortalecer e animar esta igreja. E nós já estamos no capítulo 3 e vimos que esta igreja é realmente uma igreja com muita fidelidade, apesar das dificuldades, e Paulo não se cansa de os elogiar e dizer que eles são um exemplo para as outras igrejas. E agora vamos para o capítulo 3 e o tema hoje é os cuidados de Paulo e o seu propósito pastoral. A partir do versículo 1 do capítulo 3. Por isso, não podendo esperar mais, achámos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviámos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ora, então Paulo está longe. Ele, depois de sair, tentou várias vezes voltar a Tessalónica, e já vimos, e vamos ver hoje ainda outra vez, que não era fácil para Paulo regressar à cidade e à igreja de Tessalónica. E por isso ele escreve esta carta. No capítulo 2 ele salientou à igreja. A igreja estava a ser perseguida. Aliás, naquele tempo era o normal, infelizmente. E Paulo escreve também para os confortar. E no capítulo 2, que foi o último que nós estudamos, Paulo referiu que o trabalho que eles tiveram quando chegaram à cidade de Salónica foi um trabalho impecável. Pareceram judeus que acusavam o apóstolo Paulo de fazer as coisas incorretamente, de ter outros interesses, de ter um mau testemunho. E Paulo escreve à igreja a dizer que todos sabiam que o trabalho dele foi impecável na cidade onde eles pregaram, e o que eles fizeram foi pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso ele quer aqui confirmar que a sua mensagem, os motivos que o levaram à cidade, os seus objetivos não eram enganosos, mas ele agiu sempre biblicamente e de uma maneira sã, santa e pura. E ele também diz que a prova de que Deus estava com eles é que Deus aprovou o trabalho de Paulo na fundação daquela igreja, e que, apesar das dificuldades e dos inimigos da palavra de Deus naquele lugar, muitos creram, muitos permaneceram firmes e fiéis. E é por isso que Paulo diz ali, na verdade, que aquela igreja é um grande exemplo para todas as demais igrejas. E diz, olha, vós irmãos, a vossa igreja está no meu coração, está nas minhas orações. Por várias vezes tentei ir visitar-vos, mas fui impedido. Tanto que ele, no capítulo 2, versículo 18, ele diz: por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Então, às vezes há impedimentos, mesmo no bom trabalho do Senhor,
por causa do grande inimigo das nossas almas, que é Satanás. Chegados aqui ao capítulo 3, Paulo continua a demonstrar os seus cuidados, o seu amor por aquela igreja, pelos Tessalonicenses. É por isso que vamos ver aqui os cuidados de Paulo, que são de um pastor. Qual é aqui a revelação que Paulo faz, que mostra o cuidado dele pela igreja? É que ele não abandonou a igreja. O que é que ele faz? Ele enviou um colaborador muito dedicado, Timóteo, uma vez que ele não tinha conseguido ir, tinha sido impedido. Então, porque se preocupava com a igreja, mandou Timóteo. Diz aí o versículo 1. Por isso, não podendo esperar mais, eu quis ir, fui impedido, mas não podia esperar mais, achámos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviámos Timóteo. Portanto, aqui Paulo destaca claramente o seu amor, o seu cuidado pastoral, e tendo perdido nessa luta de querer ir a Tessalónica, ele reconhece que perdeu essa luta nas tentativas de os visitar, mas queria saber do estado da fé da igreja. E por isso enviou Timóteo. Versículo 2, vemos que Timóteo foi enviado como representante de Paulo. Ele representava Paulo, Timóteo, uma vez que ele não podia ir. E para dar autoridade a Timóteo, Paulo enfatiza aqui algumas qualidades muito importantes de Timóteo, que são um exemplo para nós. Primeiro, o exemplo de Paulo, que o pastor preocupa-se com a igreja, com o estado da igreja. Se não pode ir, arranja outra forma. E enviou aqui, vejam, quem era este Timóteo? Ora, enviámos Timóteo, é nosso irmão. Portanto, é uma expressão que é usada frequentemente por Paulo para se referir a colegas missionários, seus colaboradores, que mostra que era alguém muito chegado a Paulo. Ele é nosso irmão, na fé. Mas, o que é que ele diz mais? É ministro de Deus. Paulo não enviou assim uma pessoa qualquer. Enviou um pastor, um ministro de Deus, alguém com o dom espiritual da liderança e da pregação da palavra de Deus. Paulo está aqui a dizer, olha, quem eu estou a enviar é alguém bem qualificado, com provas dadas de serviço fiel, alguém dedicado à causa do Evangelho. Enviou alguém que ia ser muito útil àquela igreja, uma igreja que foi fundada. Os fundadores tiveram que sair à pressa por causa da perseguição, mas Paulo preocupava-se e queria saber como estava a igreja e queria que a igreja crescesse, como já vimos até aqui. E mais, é irmão, é um ministro do Evangelho e é nosso cooperador no Evangelho de Cristo. Quer dizer, olha, eu enviei-vos alguém de grande qualidade. Alguém que coopera, que colabora com o próprio apóstolo Paulo. E o centro do trabalho de Timóteo é o quê? É o Evangelho de Cristo. Não disse, olha, vou enviar alguém que é perito nisto, perito naquilo. Não, olha, vou enviar alguém que é nosso cooperador no Evangelho. A vida da igreja é assim, a igreja existe por causa do Evangelho e para o Evangelho. E aqueles que a servem, servem-na tendo o Evangelho como centro de todas as coisas. Ou seja, Timóteo não apenas evangeliza, mas também edifica, sustenta a igreja para que ela cresça e fique firme. Então Paulo está aqui a dizer o que àqueles irmãos? Olha, eu não enviei alguém que eu não quisesse ter aqui. Dizer, olha, há aqui uma pessoa que não está aqui a fazer muita falta, não é? Olha, vais tu. Não, ele diz, olha, eu enviei alguém que é muito útil, que é necessário aqui. Mas eu dispensei-o em sacrifício do nosso ministério. Ele é nosso companheiro de trabalho.
é uma pessoa muito essencial para mim, apóstolo, e estou a enviá-lo para o vosso bem, para o vosso benefício da vossa fé em Jesus, para vos firmar na fé. Portanto, vejam o cuidado pastoral de Paulo e aqui as altas qualidades e dons espirituais de Timóteo. Paulo salienta aqui que o centro da vida deste homem, Timóteo, é o Evangelho. É ministro de Deus, é nosso cooperador no Evangelho de Cristo, estão a ver? E ele está a enviá-lo com que objetivo? Para vos confortar, a igreja, e vos exortar, vos fortalecer acerca da vossa fé. Portanto, o Evangelho e a fé tão importante que tem de ser preservada, a fé preservada e fortalecida. Versículo 3. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis, para isto fomos ordenados. Então, infelizmente, havia quem dissesse aos Tessalonicenses que o que eles estavam a sofrer, as perseguições, os problemas, isso é sinal de que Deus não aprova muito essa igreja, nem aquilo que vocês fazem. As tribulações que vocês estão a ter é um castigo, é sinal de castigo, não é sinal de bênção. Mas Paulo tinha já dito o contrário, que as tribulações não são sinal de castigo de Deus. Se lembra, ele disse, olha, vocês estão a sofrer o mesmo que nós apóstolos também sofremos e somos zelosos no Evangelho, e até o mesmo que os profetas de Deus no Antigo Testamento sofreram, e eram homens de Deus fiéis a Deus, e o próprio Jesus Cristo também, fiel servo de Deus, o próprio Deus, também padeceu dificuldades e tribulações, porque fez a vontade do Pai. Por isso Paulo aqui desmente isso. As tribulações são muitas vezes uma prova da nossa fidelidade a Deus e não o contrário. Versículos 4 e 5. Paulo aí está a dizer que não apenas eles tinham aflições, mas as próprias igrejas irmãs também as tinham, as igrejas de Jesus. Até o apóstolo Paulo e os seus colaboradores tinham dificuldades e tribulações. Os cristãos em geral têm aflições, não é? Têm aflições. E esta verdade bíblica é importante e fundamental para Paulo, que durante o tempo breve que lá esteve tinha dado este ensinamento que ser crente não é sinal de que não vamos ter aflições. Veja o que é que Paulo diz aí. Olha, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Vão ver? Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei Timóteo saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então ele diz, vos predizíamos isto, as dificuldades, como sucedeu, e vós o sabeis. Quer dizer, Paulo ali, quando esteve, falou profeticamente, disse, olha, vai acontecer assim. Falou inspirado pelo Espírito Santo e depois aconteceu. E Paulo está a dizer, estão a ver? Eu vos falei profeticamente daquilo que iria acontecer e aconteceu. É um sinal de que Deus está conosco. E quão diferente é isto dos ensinos que são dados à igreja hoje. Hoje vemos a maior parte das igrejas falam só bênçãos, só prosperidade, só bem-estar, tudo vai correr bem ao crente. Mas o apóstolo Paulo, aqui com esta igreja, que era uma igreja bem fiel, que é um exemplo, ele diz exatamente o contrário. Temos de ser verdadeiros e bíblicos. O versículo 5 dá-nos aqui um destaque do grande cuidado de Paulo por aquela igreja, repetindo aquilo que ele já tinha dito aí no versículo 1. Eu vou enviar Timóteo, versículo 5,
enviar Timóteo para que a igreja não se inquiete, não se perturbe, não enfraqueça, mas seja encorajada. E, na verdade, precisamos de encorajamento também dos irmãos na nossa vida cristã. Às vezes temos sofrimento, temos aflições, temos dificuldades e precisamos do encorajamento da palavra de Deus. Paulo aqui, veja o que é que ele queria saber. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. É importante que nós saibamos o estado da fé dos nossos irmãos. Paulo tinha aqui um receio. Paulo não mostra aqui o receio, olha, tenho receio que vocês percam a vossa fé. Não é isso. Ele não tem receio porque a fé daquele que crê no Senhor não se perde, a salvação é certa. Ele estava preocupado com o crescimento espiritual daquela jovem igreja. Depois aqui Paulo também nos revela, e como crentes temos de estar alerta para isto, fim do versículo 5, que é o temor da atividade de Satanás. O temor da atividade de Satanás contra a igreja. Vejam o título que ele dá aqui a Satanás: temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ele viesse perturbar o trabalho que é necessário na igreja para a edificação dos crentes. Então vejam aqui claramente a revelação de que Satanás age e atua na igreja. E nós temos de estar prevenidos e certos desse ataque satânico. O que é que o diabo faz? O diabo testa os crentes. Às vezes nós achamos que as coisas são as coisas normais do mundo, mas o diabo quer destruir a obra de Deus, ele prova os crentes, ele tenta os crentes para os desencorajar, para que os crentes caiam, para que haja mau testemunho na igreja, para que a igreja enfraqueça e que a igreja faça aquilo que é contrário à vontade de Deus. Tenta-nos. O diabo tenta-nos como tentou ao Senhor Jesus Cristo. Mas a tentação satânica pode ser resistida, pode ser vencida, e por isso Paulo não queria que a igreja caísse na tentação, perdessem o galardão, a coroa da glória, como vimos. Vejam lá o versículo 20 do capítulo 2. Vós sois a nossa glória e gozo. E Paulo não queria que isso acontecesse. Não queria que o trabalho fosse inútil e que aqueles crentes perdessem, em termos de galardão, aquilo que eles já tinham ganho. O apóstolo Pedro escreveu na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Pedro alertou, e Paulo aqui também está a alertar. O tentador tenta e quer inutilizar o trabalho na igreja de Jesus. Muito bem, então vimos aqui o cuidado pastoral de Paulo. Enviou Timóteo a visitar a igreja. Versículos 6 a 13. Timóteo foi e Timóteo regressa e vai trazer as notícias para Paulo. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Estas cartas de Paulo, sobretudo, servem para nós vermos também como é a vida da igreja. A igreja com as suas dificuldades, mas com o seu sucesso, com o seu crescimento, como é que os crentes se tratam uns aos outros,
Então aqui versículos 6 e 7 vejam, as boas novas trazidas por Timóteo. Causam no apóstolo Paulo aqui alegria, não é? E também consolo. Ele estava preocupado. E agora ele recebe boas notícias e fica alegre e fica consolado. Vemos aqui o coração pastoral de Paulo. Estas boas notícias, o que é que incluem? Incluem aqui duas verdades cristãs muito importantes na Igreja. Trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor. Fé e amor. São características importantes, cardeais mesmo, fundamentais da Igreja. Eles tinham fé em Cristo, permaneciam firmes na fé. Tinham amor para com os irmãos. Esse é essencial na Igreja, que a Igreja permaneça firme na fé para com o Senhor e em amor não apenas para com Deus, mas para com os irmãos. Quer dizer o quê? Que o tentador não os venceu. Não é? Eles tinham receio. Olha, ele impediu-me de ir. Diz lá, disse, eu quis ir, mas o diabo impediu-me de ir. E nós perguntamos, e porquê é que Deus, que é poderoso, deixou que o diabo impedisse? Irmãos, esta é a revelação bíblica. Mais do que isto não sabemos. Nem vale a pena andar aqui, o diabo é mais forte que Deus. Há uma luta espiritual que é real e que é verdadeira, e nós desconhecemos para que Deus permite isto e não permite aquilo. Temos que ser humildes e estar sempre na dependência de Deus. Paulo sabia, olha, eu tinha receio, ele impediu-me de ir várias vezes, e eu, com receio, enviei Timóteo. E agora ele veio. Afinal, então, a Igreja venceu Satanás. Porquê? Permaneceram na fé e em amor. Isso é importante. Os inimigos e adversários da Igreja em Tessalónica não foram bem-sucedidos. E às vezes nós vemos igrejas que caem porque falham, não ficam firmes na fé, nem no amor que une os cristãos. Que une os cristãos. Portanto, eles estavam firmes e o Evangelho dava bons frutos entre os irmãos na igreja em Tessalónica. Fé e amor são qualidades cristãs muito importantes. São a essência do cristianismo. Nós, como crentes, precisamos de ficar firmes na fé e no amor. A fé traz as pessoas para a salvação que Deus dá em Jesus. O amor é o nosso novo relacionamento como crentes. Amamos os irmãos e amamos o nosso Deus. Alguns exemplos. Por exemplo, Filémon. Vamos ver quem consegue encontrar Filémon. As primeiras cartas são às igrejas, a seguir são as pessoais. Portanto, tem de ser a seguir aos Tessalonicenses. Não é mais fácil assim? Filémon, versículo 5. Ouvindo, Paulo está a escrever a este crente, ouvindo o teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. É a base da vida cristã. Fé para com o Senhor Jesus e amor para com todos os santos. Aqui os santos, claro, são os crentes. Efésios, é antes de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 15. O que é que diz? Por isso, olha, outra igreja, ouvindo eu também o quê? A fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Outra igreja era caracterizada também. Fé e amor. Gálatas, capítulo 5, está logo antes de Efésios, versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a circuncisão tem algum valor, mas sim a fé
que opera pelo amor. Nunca pode faltar em nós a fé e o amor. Mas depois a segunda parte, voltando lá para Tessalonicenses, capítulo 3, a segunda parte do relatório de Timóteo ainda ia também aumentar a confiança e a alegria de Paulo, que ele diz: fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Esta é outra área da vida cristã. Não podemos esquecer os nossos irmãos, não é? Mas aqui esta lembrança é especial. Porquê? Ele está aqui a dizer que a igreja mantinha uma lembrança de gratidão para com Paulo, para com os missionários que lá foram fundar a igreja. Era uma lembrança amorosa. Diz aqui, olha, Timóteo disse que vocês se lembram de nós e desejam muito ver-nos. Eu gostava de ir aí e vocês também gostavam que nós voltássemos aí. A vida cristã é mesmo assim, irmãos. Nós não podemos estar isolados nem esquecer a gratidão que temos para quem nos levou a Cristo. E eu aqui digo, nós precisamos destes calorosos relacionamentos cristãos. Uma coisa é certa, eu pessoalmente, Rui Simão, sempre irei lembrar, com muita gratidão no meu coração, quem me levou a Cristo, sempre até ao fim. Nunca irei esquecer o irmão Herbert, a sua esposa Linda, a minha primeira igreja em Beja e as missões em Cuba, Serpa, Valles Mortos, quem eu servi quando conheci o Evangelho, o amor que eu pude ter para com esses irmãos, o amor que eles tiveram para comigo, isso irá permanecer até ao fim. E Paulo está aqui a dizer, olha, fiquei alegre da vossa lembrança e o vosso desejo de nos quererem ver. Versículo 7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Portanto, foi um consolo saber que eles estavam bem, tinham boas e gratas lembranças dos missionários. E o estado espiritual da igreja era bom. Vejam o que é que Paulo aqui realça e que está em primeiro lugar. Aqui, mais uma vez, no versículo 7. Irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Uma vez mais. A fé está em primeiro lugar. É a base da nossa vida cristã. A perseverança na fé é aqui a causa principal, o estado da fé daqueles irmãos. E trouxe muita alegria ao apóstolo Paulo. Versículo 8, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Estão a ver outra vez? Olha, eu estava preocupado, mas agora, sabendo que estão firmes na fé, isso para nós é vida. É vida. Saber que o estado da vossa fé é bom. Estão firmes no Senhor. Esse é também um dever de nós como crentes. Firmes no Senhor. Essa é a essência da vida cristã. Os crentes precisam de permanecer firmes no Senhor. Não é firmes noutra coisa qualquer. Ou noutra pessoa qualquer. Firmes no Senhor, que é o nosso Salvador e o nosso Deus. Portanto, Paulo tinha aqui claramente um coração de pastor, de missionário, lutava pela obra de Cristo, lutava pelos convertidos, ele sentia a sua vida ligada às igrejas. E aqui vamos ler 2 Coríntios 11, 28 e 29, que nos mostra o coração do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 11, 28 e 29, ele diz assim: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas.
Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Esta era a essência do coração deste grande apóstolo e missionário Paulo. E prosseguimos, quase a chegar ao fim, versículos 9 e 10. Vejam o que é que Paulo diz. Porque que ação de graças podemos dar a Deus por vós? Por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto, superamos o que falta à vossa fé. Vejam esta expressão de amor, de cuidado, quão intimamente a vida de Paulo estava ligada àqueles crentes. Olhem o que é que ele fazia. Ele diz aqui que orava diante do nosso Deus em prol deles. Orava. Ora, ele tinha a consciência disto. A nossa oração é assim, quando nós nos curvamos em oração, nós estamos diante do nosso Deus. Não estamos ali em frente de uma parede. Ou a oração é esta certeza que estamos orando diante do nosso Deus, pelos motivos que queremos levar perante o Senhor. Ele agradecia a Deus pelo crescimento, vejam aí, e pela firmeza espiritual deles. Versículo 10. Vejam aqui o máximo empenho e intensidade da vida de oração de Paulo. O que é que ele diz? Orando quê? Abundantemente. A oração não é uma coisa simples. Ele diz orando um bocadinho. De vez em quando ele orando abundantemente. A oração é uma batalha, irmãos. Nós temos aqui uma lição muito preciosa sobre a importância e a necessidade de orar a Deus. Estamos numa batalha espiritual contra Satanás, contra o mal, e a oração tem de ser abundante, dia e noite. Neste caso, ele, uma vez mais, o amor dele, eu gostava de voltar a ver o vosso rosto. E depois, finalmente, versículos 11 até 13, há aqui uma revelação do que era a oração feita por Paulo em favor dos Tessalonicenses. Quer dizer, depois de dizer, olha, eu oro por vós abundantemente, não é? Ele vai aqui dizer, olha, o que é que eu oro por vós? Isto é um exemplo, nós temos alguns exemplos de orações de Paulo, mas ele aqui vai nos dizer, ora, isto era o que é que ele orava? Ora, o mesmo nosso Deus, o vosso e o meu é o mesmo Deus, nosso Deus, e Pai, Ele é Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós, uma vez mais o desejo de ir lá, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, uma vez mais a importância do relacionamento dos crentes, de amor, uns para com os outros e para com todos. Como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Então vejam aqui, por exemplo, Colossenses 1:9 tem outra oração de Paulo, nós vamos ler aqui em Colossenses 1:9, vejam o que é que ele orava ali, para outra igreja. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, o quê? Que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então temos aqui uma revelação do que é que Paulo pedia, o que é que Paulo orava. Ele aqui diz, a oração é dirigida ao nosso Deus e Pai e ao Senhor Jesus Cristo. É uma oração simples, mas é uma oração muito profunda. Expressa aqui este desejo de os ir visitar, ora pelo crescimento espiritual da igreja, pelo amor deles uns para com os outros e para com todos. É igual ao amor de Deus. Deus ama a sua família, somos nós que somos seus filhos, mas Deus também ama o mundo inteiro. Ele diz aqui, vejam, é claro. O Senhor vos aumente e faça crescer, versículo 12, em amor uns para com os outros e para com todos. Claramente a mostrar que o amor de Deus é
também para todos. Deus quer que todos se salvem. Deus ama o mundo inteiro. E aqui, a oração no versículo 13, que eles tenham uma boa conduta espiritual, sejam irrepreensíveis. E, finalmente, o propósito e o alvo final de Paulo é que eles sejam achados assim, com este testemunho impecável, no dia da vinda daquela gloriosa ocasião que aguarda a Igreja, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Uma vez mais, ele fala da segunda vinda de Jesus no fim do capítulo 1, fim do capítulo 2, fim do capítulo 3 e vai falar abundantemente no capítulo 4. Vejam aí. Para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que Jesus virá? Virá com todos os seus santos. Jesus na segunda vinda virá com os seus santos anjos e com todos aqueles crentes que já partiram e que estão agora no céu e que virão com Jesus na segunda vinda do céu à terra. Portanto, irmãos, esta igreja dos Tessalonicenses era esta coroa de glória de Paulo e ele queria que assim fosse na própria vinda, segunda vinda de Jesus Cristo. Que exemplo que temos aqui em Paulo e que igreja fantástica era aquela dos Tessalonicenses. Amém.